Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você estiver me assistindo. Aqui é o professor Rogério Melo do canal Professor Rogério Melo, ok? Como vocês sabem, meu fim de semana é maravilhoso assim. Olha o tanto de festa, olha o tanto de eventos, olha o tanto de situações que eu participo. Ou melhor dizendo, meu evento aqui dentro da minha casa, com os livros ao redor, em minha humilde biblioteca, falando aqui com vocês, ok? Eu quero trazer para vocês aqui uma dica de um livro chamado O Professor Refém. Este aqui, ó, tá? Da Tânia Zaguri. Pais e professores entenderam por que a educação fracassa no Brasil. Nós sabemos que a educação no Brasil, ela tem sido um debate e alguns professores até aí de educação especial têm vindo para as mídias para falar sobre a educação no Brasil e dizendo que a educação no Brasil é um fracasso, que as formas de educação do Brasil são um fracasso e que muitas vezes alguns dizem que isso é porque são métodos de Paulo Freire, outros falam que são métodos de situações, né, abordagem pedagógica diferenciadas, ou dizem que é por falta de dinheiro, enfim. E quero dizer a vocês aí que o Brasil não está em guerra, tá? O Brasil ainda não, tá? Não está em guerra, a não ser uma guerra aí que tem sido uma guerra, neste momento, né, no ano de 2025, política aí devido a decisões do STF, enfim, e até aí taxado em algumas situações. Essa é a guerra brasileira. Por que eu gosto de dizer essa forma irônica, o Brasil não está em guerra? Que geralmente os países considerados aí países de altíssimo nível educacional geralmente utilizam as grandes descobertas que deveriam e precisam ser cada vez mais para o bem da humanidade, boa parte em algumas situações territorialistas, enfim, que não vamos entrar no mérito aqui, apesar de ser historiador. Está comigo o professor Rogério Melo, sou professor formado em História, formado em Filosofia, Pedagogia e também Teologia, pós-graduado nas áreas de Psicanálise Clínica, Psicanálise Psicologia e Psicanálise, Psicanálise de Criança, Educação Especial, Psicopedagogia, Intervenção ABA, com 2 mestrados na área de Teologia e também doutorado em Teologia, na área de análise do comportamento, só que na área foi de idolatria, né? Quando eu falo da Tânia Zaguri, do professor Refém, a Tânia Zaguri, óbvio, ela traz algumas situações aqui que eu quero ler para vocês, até por causa de direitos autorais, mas ela traz aqui sobre, inclusive, planejamento pedagógico. Este livro eu comprei em 2019 e eu cheguei a lê-lo, né, fazer a leitura em 2019, baseado aí exatamente dentro da realidade escolar já para 2020. 2020 fomos pegos de surpresa pela pandemia, enfim, houve essa situação envolvente toda aí devido à pandemia. E aí, nós temos aqui algumas situações que nós precisamos entender. O professor Refém, ele vem trazer algumas situações. Primeiro, quando estou falando com vocês hoje, eu acabei de gravar um vídeo falando sobre muitas pessoas que têm se angustiado e professores que têm citado a situação da educação especial. Por quê? Porque nós falamos que o professor, inclusive estou vendo agora, nem tinha percebido que a Tânia Zaguri também é filósofa, né? Interessante, que eu também sou formado em filosofia, sou filósofo também. E ela faz esse levantamento baseado na época que os professores faziam o planejamento vinha, né, de uma forma pelo Ministério da Educação, o planejamento ele não era feito pelo professor de uma forma diferenciada, o planejamento ele vinha de uma forma onde o professor ele poderia estar já recebendo e se preocupando somente com a sala de aula. E hoje nós temos aí atividades diferenciadas para crianças com deficiências, nós temos aí pais e mães que muitas vezes mandam celulares para a sala de aula com as crianças, para que a criança grave o professor lecionando, para saber se aquele professor não está incentivando o filho a se tornar aí um partidarista, né? Vamos assim dizer, com ideologias, enfim, e que acontece como acontece. Então, o professor Refém, ele diz que ela traz uma ideia onde o professor ele é refém de todas as formas. Ele é refém
ali dos pais, muitas vezes, ele é refém, muitas vezes, da unidade escolar, ele é refém, muitas vezes, do sistema, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que o professor refém, ele é interessante. Vou falar para vocês uma metáfora muito importante aqui, bem interessante, para que todos nós possamos meditar, tá bom? Por exemplo, eh, houve um presidente americano chamado Benjamin Franklin, salvo se não me engano, e o Benjamin Franklin, uma vez, ele fez um teste. Ele chegou com uma parede branca e colocou um ponto preto bem naquela parede, um pontinho preto ali. E as pessoas que iam, né, ao seu encontro olhavam aquela parede e falavam: engraçado, tem um ponto preto ali naquela parede. E, por fim, ele passou ali do tempo da sua presidência e depois de um tempo, ele chegou e no final alguém disse assim: o que mais chamou a sua atenção? Ele falou: olha, o que mais me chamou a atenção é que as pessoas, ao entrarem nessa sala, nunca prestaram atenção na grande parede branca que existe aqui, e sim naquele pontinho preto. Então, é muito comum, às vezes, nós sermos reféns até de nós mesmos, porque muitas vezes o professor, ele se preocupa com um pai que critica o seu trabalho, um coordenador que muitas vezes critica o seu trabalho e não presta atenção na dimensão, na grandeza dos outros 29, 30, 35. Eu já lecionei uma sala com 42 alunos no ensino médio e com 73 alunos no ensino superior. Então, quando eu lecionava, eu me recordo muito bem que até no ensino superior, os alunos faziam a mesma coisa. Os alunos colam, usam celular em sala de aula, vão lá à coordenação, fazem crítica da sua aula, querem às vezes interromper a sua aula o tempo todo, e se você muitas vezes pede para ele esperar um pouquinho, ele já se sente ofendido. São situações que aconteciam no ensino superior também. E o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas que estão assim são pessoas que não percebem a sua própria grandeza. Então, quando nós falamos de um sistema de refém, é claro que isso adoece. Acabei de gravar um vídeo falando sobre isso, que muitas vezes pessoas dizem que o aluno deficiente, ele atrapalha a aula e ele adoece. Mas quantos alunos não deficientes nós temos que atrapalham as aulas? Quantos alunos não deficientes nós temos que incomodam? Que os pais vão denunciar, que a mãe vai denunciar, que o filho não gostou porque o professor não deixou ele falar sozinho lá na apresentação, que a professora não deixou porque ele queria fazer um comentário e ela pediu para ele esperar um tempo para ele fazer o comentário depois. Então, todas as vezes que nós falamos do professor refém, nós falamos sobre isso. É claro que hoje o professor faz o planejamento, são cobrados de metas. Eu disse isso há muito tempo atrás, se não me engano, no ano de 2016, em uma palestra, onde eu falei assim, que existia uma tabela de cobranças na administração e que parece que alguém havia reportado essa tabela para a educação. Nós éramos cobrados, na época do tempo que eu trabalhei com comércio, de metas, de vendas, de resultados em cima de resultados. E que parece que a educação, aonde era uma educação lá da filosofia grega, lá dos pedagogos, né, que existiam, lá dos filósofos, lá das escolas de pensamentos, onde você era aceito pelo mestre e você era levado a pensar, e o seu levado a pensar fazia com que você pudesse pensar diferente. O diferente é que fazia a diferença. O pensar diferente é que levava a descobertas científicas. O pensar de uma forma diferenciada, incentivadora e autônoma é que fazia com que você muitas vezes discordasse. Um caso clássico disso é Platão e Aristóteles, né? E nessas discordâncias criavam-se novas escolas, com todo respeito, é óbvio, mas se você vê ali em Platão, você descobre na República de Platão que o diálogo, a dialética, o diálogo muitas vezes era conturbado, haviam discussões assim ferrenhas, debates assim extraordinários, debates de arrebentar. Você vê lá Paulo no Areópago de Atenas, lá em Atos capítulo 17, quando ele vai e fala com os epicureus,
E ali os epicureus não suportam a fala de Paulo e começam a chamar ele de paroleiro e começam a dizer tantas coisas sobre ele. Então, eram debates que vinham, que existiam, e ali você se formavam várias escolas, e a partir dessas escolas havia-se vários pensamentos. E o que acontece? Muitas vezes hoje, com o professor refém, é exatamente isso que acontece. Muitas vezes é o aluno que na sala de aula, o professor é refém, porque este aluno, ele utiliza as plataformas de celulares até 4, 5 horas da madrugada e vai estudar e o professor cobra e a mãe não gosta. O excesso de medicamentos, de açúcar, o excesso, vamos assim dizer, daquilo que desperta cada vez mais na criança, falta de atenção, são os alimentos que ajudam a desconcentrar, vamos assim dizer, a criança, e a partir daí o uso excessivo de tela ajuda com que esse pai, essa mãe, ao invés de ter uma conversa com o filho, desligar ali a TV, ler com a criança e ter um momento com a criança, faz com que aquele momento seja transformado em um momento de transtorno, em um momento de a amizade ao celular, a amizade à rede social, as suas plataformas de jogos, a ponto de crianças jogarem jogos que nem eu mesmo, como um homem de 46 anos de idade, jogaria jamais, porque eu tenho certeza que não me faria bem, e são vídeos, fotos, imagens que criam gatilhos na mente, que fazem com que as pessoas tenham pesadelos, as crianças daqui a pouco tenham irritações, e tudo isso são levados para dentro da sala de aula. Então, no ano de 2025, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Já deixar de antemão convidando a vocês, dia 29/7/2025, agora, nós teremos uma reunião online, aqui no canal Professor Rogério Melo e no Instagram também, Professor Rogério Melo, com profissionais dos bombeiros, da educação, do direito, e nós estaremos falando sobre tudo isso. Onde tornaremos reféns e por que, na maioria das vezes, hoje nós estamos cada vez mais reféns. Fique com Deus e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe seu like para que o YouTube possa compartilhar cada vez mais o vídeo para mais pessoas, e volto a dizer, graças a Deus, sem precisar ganhar nada, porque tudo isso que estou dizendo aqui é algo de compartilhamento de um professor para que os pais, as mães, professores e colegas de trabalho possam estar cada vez mais bem assistidos, ok? Sem nenhuma intenção financeira. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.